Preocupação da área da saúde em Marília. Foi sepultado na tarde desta terça-feira o corpo de Patrícia do Carmo Luciano, uma publicitária de 38 anos de idade, que morreu na Santa Casa de Marília, onde estava internada com suspeita da gripe influenza, a também chamada síndrome respiratória aguda grave. Amostras de sangue foram coletadas, encaminhadas para agora a análise do Instituto Adolfo Lutz. Estamos aguardando, como é claro, antes de mais nada, autoridades da saúde municipal, estadual e, como não, nacional. Aliás, época de vacinação contra a gripe, uma informação como essa traz preocupação da população. Por isso, é preciso levar informação. A gripe e suas consequências. Confira. Olá, meu nome é Renato e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para você quais são os principais sintomas da gripe H1N1. Bom, os sintomas do H1N1 são semelhantes ao da gripe comum. O que vai diferenciar é que estes ocorrem de forma repentina e estes são mais intensos do que da gripe comum. Vamos lá, vou citar os 7 principais sintomas da gripe H1N1. Primeiro deles, uma febre repentina acima de 38 graus, ou seja, uma febre alta, de uma hora para outra, uma febre alta acima de 38 graus. Segundo sintoma, calafrios frequentes, de uma hora para outra o paciente começa a ter calafrios. Terceiro sintoma, uma dor de cabeça constante, uma forte dor de cabeça, é comum isso, uma forte dor de cabeça constante. Quarto sintoma, dores musculares, dores nas articulações, a gente começa a ter dores na musculatura e nas articulações. Quinto sintoma, uma tosse intensa, de uma para outra começa a tossir. Sexto sintoma, o paciente começa a apresentar alterações do trato gastrointestinais, como náuseas, diarreias, vômitos, pode apresentar isso. E o sétimo e último sintoma em relação à congestão nasal e falta de ar. É um sintoma bastante frequente também, o paciente começa a ter mais cansaço e falta de ar na gripe H1N1. Importante esse tipo de informação e a população precisa ter cuidado. Estamos em plena campanha de vacinação contra a gripe e o índice de cobertura vacinal está abaixo do esperado. 6 milhões de adultos não foram até agora às unidades de saúde para receber a vacina. Por isso, alerta, vacinação, risco de epidemias de volta, porque a população realmente relaxou com essa questão. Quando o assunto é vacinação e saúde dos filhos, com Érica, não tem discussão. Eu penso que é uma proteção muito necessária para as crianças. Carteirinhas atualizadas, como a de Enzo e Emily, deveriam ser uma realidade para todas as crianças, mas infelizmente não é assim e a tendência é de que elas diminuam, e não só no Brasil. Um relatório divulgado ontem pela Organização Mundial da Saúde mostra que no ano passado os números de imunização pararam em 86%. Os dados mostram que não chegar aos 95% de cobertura ideal provocou o aumento no número de registros que poderiam ser evitados. Entre 2016 e 2017, cresceram no mundo os casos de poliomielite, difteria e sarampo. O sarampo, aliás, estava erradicado no Brasil desde 2016, de acordo com certificação da Organização Pan-Americana de Saúde. Mas já houve a confirmação de quase 1.700 casos somente neste ano. No caso da polio, no começo do mês, o Ministério da Saúde divulgou um comunicado dizendo que em 312 cidades brasileiras, menos de 50% dos bebês com menos de 1 ano estão vacinados. E boatos na internet podem ter contribuído para o baixo número. Na dúvida, vá atrás de quem você confia. Procurar realmente ouvir do pediatra, ouvir de uma fonte confiável o que é realmente verdade e aquilo que não é. A vacinação é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina que é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. A responsabilidade dos pais sobre
sobre a imunização é com os filhos e também com a sociedade. Você se protegendo, você não vai propagar esse vírus, você não vai transmitir a doença e você vai proteger outras pessoas. Enzo tem só 9 anos, mas sabe bem a importância das vacinas. É ruim, mas, como minha mãe diz, é bom para a saúde. Realmente muito grave, os pais estão brincando com coisa séria. Como a gente debateu aqui no primeiro bloco com o rotariano Laudo Vilela. A vacinação contra a paralisia infantil é de graça. Uma campanha que deu pleno resultado, pleno êxito, e agora começa a existir o risco da volta da paralisia, porque os pais não estão levando as crianças para receberem a vacina. E a mesma situação com relação a crianças, adolescentes, adultos com outras vacinas. Tudo de graça, muito bem organizado, só que o índice de cobertura vacinal está abaixo do esperado, porque realmente a população relaxou. E isso não tem outro comentário a ser feito. É falta de inteligência mesmo. E atenção, um jovem de apenas 17 anos de idade foi baleado na Vila Barros. Foi uma tentativa de homicídio. Ele foi convidado para uma conversa num barzinho e a caminho acabou sendo baleado. Foi na Vila Barros, a polícia já sabe quem atirou, a arma já foi localizada e o jovem permanece internado no Hospital de Clínicas sob acompanhamento médico. É claro que ainda inspira cuidados. A gente volta a falar sobre saúde. Os homens também precisam ficar atentos. Você sabia? Estamos na Semana do Homem. Essa turma leva a saúde a sério e não tem preguiça de acordar cedo todos os dias para uma corrida no parque. O seu Amadeu é a prova de que esporte é sinônimo de vida saudável. Aos 65 anos, ele corre cerca de 25 quilômetros diariamente. Você tem que ter uma meta que você quer na vida, porque o esporte ele ajuda muito, mas exige da pessoa, precisa ser disciplinado. Comer bem, dormir bem. Os exercícios físicos são só uma parte das atividades para manter uma saúde perfeita. As consultas e exames também fazem parte da rotina. Você não pode estar fazendo atividade física de uma maneira intuitiva, né? Você tem que estar acompanhando o teu corpo, o que você está fazendo, a tua saúde e tentando se manter da melhor maneira possível. Mas nem todos os homens cuidam da saúde como deveriam. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, feita com mais de 7.500 entrevistados, cerca de 1/3 dos homens não faz acompanhamento médico periódico. Eles alegam que não sentem necessidade. Mas isso pode ser uma armadilha, já que muitas doenças não apresentam sintomas no início. E, segundo os especialistas, fazer exames preventivos é a melhor forma de evitar complicações com a saúde. Para receber, por exemplo, orientações sobre sua sexualidade, prevenção de doença sexualmente transmissível, as doenças crônicas decorrentes de hábitos inadequados de vida, como, por exemplo, sedentarismo. Hoje, por exemplo, na população masculina, a prevenção do câncer de próstata deve ser feita a partir dos 50 anos para a população de um modo geral e 45 naquelas pessoas que têm um fator de risco. Entre os problemas que afetam os homens estão doenças do coração como AVC e infarto, transtornos mentais, câncer, principalmente de pulmão, próstata e pele, além de colesterol elevado e pressão alta. A prevenção dessas doenças pode ser feita de graça em um posto de saúde. A ideia é que esse homem possa vir cada vez mais para a atenção básica para poder fazer os exames de prevenção, né? Como, por exemplo, os testes rápidos que são ofertados. Também atualizar a carteira vacinal, que é extremamente importante para a prevenção do cuidado, a realização de hemograma e também outros exames que possam contribuir para a saúde do homem. Outro cuidado do pessoal que corre no parque é com a alimentação. Frequentar um nutricionista e acompanhar as suas taxas, o que está acontecendo com o seu corpo e principalmente ter uma alimentação saudável. Eu acho que é o melhor caminho para você não precisar de remédio. Chegar à velhice com saúde é o que todo mundo quer. Para isso, fica a dica do especialista. Vida longa,
está diretamente relacionado com hábitos saudáveis na infância. Tá aí, na Semana do Homem, o alerta está dado. Mako, a princesa do Japão, é a neta mais velha do imperador Akihito. Chega ao Brasil nesta quarta-feira, na comemoração dos 110 anos da imigração japonesa, e estará em Marília no próximo domingo. A princesa de 26 anos é a neta mais velha do imperador Akihito e deve chegar amanhã ao Rio de Janeiro. Essa será a 4ª viagem oficial da princesa ao exterior e a primeira ao Brasil. Mako ficará 2 semanas e visitará 14 cidades em 5 estados, onde se reunirá com descendentes de japoneses. A princesa vem participar das comemorações dos 110 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil, que abriga a maior comunidade nipônica fora do Japão, com quase 2 milhões de pessoas. Mako deverá visitar o Cristo Redentor, depois se encontrar com o presidente Michel Temer e no sábado chegará a São Paulo, cidade que tem a maior comunidade japonesa no país. Estará em Marília no evento especial que vai acontecer no Teatro Municipal. Coordenação do Nikkei Clube de Marília. 110 anos da imigração japonesa. Marília cresceu também, se desenvolveu também graças aos japoneses. Isso realmente todo mundo tem a autoafirmação, o conhecimento e a confirmação. Por isso, a data 110 anos da imigração japonesa não pode passar em branco. Essa história começou há 110 anos atrás, em um país distante, o Japão. Quase 2 milhões de descendentes de japoneses espalhados pelo Brasil. O Japão enfrentava um alto índice demográfico, enquanto que o Brasil necessitava de mão de obra. Em 1908, o senhor Ryo Mizuno, considerado o pai da imigração, embarca os primeiros 781 japoneses rumo ao Brasil. O filho desse pioneiro vive hoje no Paraná. Os japoneses vieram aqui, para falar a verdade, no lugar dos escravos que foram libertados recentemente. A aliança com a imigração começou bem antes. O Tratado de Amizade Brasil-Japão foi assinado na França em novembro de 1895, um acordo que tornou possível a vinda dos japoneses ao Brasil. A propaganda dizia que você vai ao Brasil, é um lugar onde a árvore dá dinheiro. Pé de café virava ouro. Então, que você trabalhasse 1, 2 anos e voltaria riquíssimo ao Japão. Foram 50 dias de viagem a bordo do navio Kasatomaru até o Porto de Santos, em São Paulo. Toda a viagem foi anotada em um diário. Depois, todos seguiam de trem até a hospedaria do Brás. Aqui na imigração, na hospedaria do Brás, transitaram cerca de 85 mil imigrantes japoneses e que se destinaram a fazendas de café. O senhor Ikezaki, então com 5 anos, foi um desses imigrantes que sofreram muito com o clima, com o idioma e com os costumes. Ele conta, com muita simpatia, que a comida foi difícil. No almoço, né, assim, trazia sanduíche e a gente não estava acostumado a comer mortadela, linguiça, pensava que aquilo, né, não adaptava na nossa boca. Veja bem, a comida mais gostosa que tem. A maioria dos imigrantes eram camponeses de regiões pobres do Japão e acostumados com uma vida difícil. Muitos queriam voltar, mas eram impedidos por causa dos contratos de trabalho favoráveis somente aos fazendeiros. O contrato com o dono da fazenda, o trabalhador japonês tinha que trabalhar na fazenda e se abastecer na fazenda. Então, nesse 1 ano que ele trabalhava, quando ia acertar as contas, o trabalhador japonês nunca tinha para receber. Geralmente saía devendo.
Os imigrantes que não se adaptaram à lavoura vieram para a capital paulista. Inicialmente, as famílias alugaram porões apertados, com pouca luz, mas com aluguéis mais baratos aqui na região central. Mas a situação mudou durante a Segunda Guerra Mundial, quando o presidente Getúlio Vargas rompeu relações com o eixo, formado por Itália, Alemanha e Japão. A imigração foi suspensa. Não podia falar a língua japonesa. Numa época que eles só sabiam falar japonês, isso significava muita coisa para eles, né? Os jornais foram proibidos, então eles não tinham nenhuma notícia, rádio proibido. Com o fim da Segunda Guerra, os japoneses foram se reestabelecendo, mas só em 1952 foi assinado o Tratado de Paz entre o Brasil e o Japão. E assim a imigração pôde continuar. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.